Oi, gente! O nosso assunto hoje é oração subordinada substantiva. Por que oração? Porque oração é todo o enunciado que se desenvolve em torno de um ou mais verbos. Por que subordinada? Subordinada porque ela exerce uma função sintática em relação a outra chamada de oração principal. E por que substantiva? Porque exerce a função sintática específica do substantivo, que é o sujeito, o predicado, os objetos, o predicativo, o complemento nominal e o aposto. Então vamos lá. A oração subordinada substantiva, ela divide-se em 6 e cada uma delas tem a sua função específica. Vamos ver de uma por vez. Então vamos lá. Elas são iniciadas por uma conjunção integrante. Que conjunções são essas? Que ou o se. Vamos fazer a primeira. Subjetiva. Tá? Vai exercer a função de sujeito. Então nós vamos fazer uma a uma, passo a passo, para vocês entenderem de forma melhor. Primeiro passo, se eu estou falando de oração, eu tenho que marcar os meus verbos. Meu verbo aqui, meu outro verbo aqui. Esse é o primeiro passo. O segundo, eu tenho que localizar a minha conjunção integrante, que ou se. Meu que está aqui. Eu venho antes do que e divido. A oração que eu não tenho a conjunção integrante, eu vou chamá-la de OP, oração principal. E a minha segunda eu chamarei de oração subordinada substantiva. A oração subordinada substantiva será subjetiva quando ela exercer a função de sujeito. Nesse caso, eu tenho 3 opções. Primeiro, eu tenho que ter um verbo de ligação mais um predicativo na oração principal. Segundo caso, eu tenho que ter um verbo na OP, na voz passiva, ou ter um outro verbo, e esse verbo seria unipessoal. O que é um verbo unipessoal? É aquele que se conjuga na terceira pessoa, do plural ou do singular, que seria o constar, o acontecer, o convir, o interessar. Então, para a oração subordinada, substantiva, subjetiva, eu tenho esses 3 casos na OP. Tenho que ficar atento, ok? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, ok? Vamos nós. Voltando aqui, objetiva direta. Primeiro passo, meus verbos. Segundo passo, minha conjunção integrante. Separo. Pergunto ao meu verbo da oração principal. Desejo o que. Se eu pergunto ao meu verbo o que ou quem, a minha resposta será sempre oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Se eu pergunto com complemento ao verbo, vamos nós. Primeiro passo, verbo, verbo. Segundo passo, minha conjunção integrante. Deixo a minha preposição junta com a minha integrante, não separo. Pergunto ao meu verbo, nunca duvide. Duvide de quê? Se eu pergunto com preposição, de que, para que, com que, a que ou quem, a minha resposta será sempre um objeto indireto. A minha oração objetiva indireta. Não tenho conjunção, OP. Não tenho também aqui OP. Quando eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta, porque eu perguntei ao verbo da OP com preposição. Predicativa.
Toda oração subordinada, substantiva, predicativa deverá apresentar um verbo de ligação na OP. Essa é minha característica. Olha aqui o meu verbo de ligação, separo meu conectivo, né? Aqui chamamos de conjunção integrante na oração subordinada substantiva. Não tenho conjunção integrante, eu chamo de OP. Se eu tenho um verbo de ligação na minha oração principal, essa é uma característica da predicativa. Oração subordinada, substantiva, predicativa. Completiva nominal. Vamos lá. Verbo. Integrante. Separei. Faço a minha perguntinha ao verbo. Tenho o quê? Esperança. Olha aqui, a minha resposta continua dentro da OP. Eu preciso da minha resposta dentro da oração subordinada. Então, eu vou perguntar novamente ao nome. Tenho esperança. Esperança de quê? Aí que eu vou conseguir a minha resposta na subordinada. Quando eu pergunto ao nome para ter resposta, a minha oração é subordinada, substantiva, completiva, nominal. E para encerrar, a minha apositiva, eu terei aqui um aposto. A função do meu aposto é explicar, é esclarecer. E uma das características da oração subordinada apositiva é a pontuação. Então, terei sempre dois pontos aqui para me indicar essa oração. Meu verbo, o meu que, separei. Olha aqui os dois pontos, tá? Dentro da principal. Desejo-lhe uma coisa, eu vou explicar o que eu desejo, eu vou esclarecer o que eu desejo, que seja feliz. Oração subordinada, substantiva, apositiva. Ok, galera? Espero que tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Até a próxima!